Horácio recebe a advogada de Andréia em seu escritório e não aceita suas condições para se divorciar. Mônica vem saber o que ficou decidido e ele conta que Andréia exige ficar até mesmo com a empresa. Ernesto acerta a compra da casa em Houston. Irene liga para Ernesto e conta que Helena voltou a ver Pedro, porque ele foi até sua casa encontrar Nicolas e que ela continua envolvida com ele. Ernesto diz que é exatamente por isso que viajarão para Houston. Irene tenta convencê-lo a não fazer isso. Ernesto responde que será melhor se nunca mais voltarem ao país. A advogada informa a Andréia que visitou Horácio e entregou o documento com as condições para o divórcio, mas ele deixou claro que não está disposto a desistir. Andréia está certa de que ele vai ceder pouco a pouco. A empresa é sua vida e ele voltará para ela. Gina pede perdão a Pedro por ter deixado sua mãe triste, dizendo que ele não voltará a ver Nicolas. Pedro pede que ela tenha mais cuidado e, chateado, conta que Nicolas vai viver em Houston com a família. Andréia tenta convencer a filha que, ao ir viver em Houston, seu casamento voltará a ser como antes. Mas Helena não pensa em ficar morando lá. Andréia pergunta a ela se ela soube algo de Horácio depois da visita de sua advogada, pois dará o divórcio se ele aceitar suas condições. Helena não sabe de nada, mas se alegra ao saber que sua mãe está disposta a fazer um acordo. Ernesto chega em casa e dá um beijo frio em Helena. Ela se retira para ver Nicolas. Andréia aproveita para dizer que tentou convencer a filha a ficar morando em Houston e, se pudesse, faria o mesmo com Horácio. Ernesto agradece, mas acha difícil convencê-la, ainda mais agora que voltou a ver Pedro. Modesto é mandado para Tijuana e instruído a obedecer ordens de um dos chefes da organização criminosa. Mônica encontra seu carro coberto com bilhetes ofensivos. Ernesto mostra a casa em que viverão em Houston para Nicolas e Helena. Ela acredita que ele tenha alugado. Nicolas não esconde que vai sentir saudades de muitas pessoas, inclusive de Pedro, que veio se despedir dele e estava triste. Ernesto critica Helena por não contar isso a ele. Pedro comenta com Augusto que Samuel quase foi atropelado e Rosa escuta. Irene procura Pedro, declara que Helena o ama e que a decisão de viver em Houston foi do marido. Ela só aceitou para tentar esquecê-lo. Então pede que ele não a deixe ir, alegando que está preocupada com eles, pois Ernesto já demonstrou do que é capaz. Em seguida, dá seu cartão a Pedro. Helena explica a Ernesto que Nicolas mandou um e-mail para Pedro e por isso ele apareceu. Pedro não nega a Augusto que ficou mexido com o que disse Irene. Indignado ao saber sobre os bilhetes deixados no carro de Mônica, Horácio não tem dúvidas de que isso foi coisa de Andréia. Mônica pede que ele esqueça, pois não está sendo fácil para Andréia, e decidiu que quer estar com ele para sempre. Samuel é chamado pela polícia para verificar os vídeos da agressão. Horácio critica Andréia por se portar como uma adolescente atacando Mônica e deixa claro que não vai desistir do divórcio. Andréia avisa que vai viajar sozinha. Pedro grava um vídeo dedicado a Nicolas para o canal e Nicolas, feliz, mostra a mãe. Rosa vai até o trabalho de Samuel e ele é frio com ela, então sai. Gabriela diz a Rosa que Samuel é seu amigo e não gosta que o tratem mal. Rosa sabe que ela é apaixonada por Samuel, mas ele só a vê como uma amiga e nunca passarão disso. Nicolas diz ao pai que está vendo o vídeo que Pedro dedicou a ele, mas está triste porque vai sentir sua falta. Ernesto diz ao menino que ele fará novos amigos. Nicolas se retira ainda mais triste.
Andréia pede a Irene que a ajude a planejar uma viagem, porque falou para Horácio que faria isso. Irene se nega a ajudá-la. Ernesto promete a Nicolas que assim que voltarem de viagem, o levará até a oficina de Pedro. Em seguida, pelo tablet de Nicolas, Ernesto manda um e-mail a Pedro se passando por Helena, exigindo que ele não volte a dedicar vídeos a Nicolas, nem entre em contato com ele por sua estabilidade emocional. Ao analisarem o vídeo, Samuel e o comandante constatam que alguém tentou atropelar Samuel propositalmente, mas não conseguem ver o rosto do agressor. Samuel acredita que alguém tenha o confundido, pois não tem inimigos. Porém, o comandante pede que ele tome cuidado. Pedro propõe a Gina que passem a lua de mel no litoral. Ela fica feliz. Nicolas conta à mãe que seu pai vai levá-lo à oficina de Pedro quando voltarem de viagem. Samuel e Gabriela vão a uma boate com os amigos. Samuel é surpreendido por uma moça que o beija. Gabriela vê, fica chateada e vai embora da boate. Na cama, Ernesto tenta se aproximar de Helena, mas ela finge estar dormindo. No dia seguinte, Helena critica Ernesto por mentir para Nicolas sobre visitar Pedro. Ernesto diz que ela não tem direito de exigir nada, pois também mente para ele. Além disso, alega que as coisas podem mudar e até digam a Nicolas que ele é adotado. Helena está surpresa. Ernesto quer demonstrar que está falando sério e chama Nicolas. Nicolas vem ao encontro deles e Ernesto diz que sua mãe quer contar uma coisa. Helena só diz ao menino que eles já têm as passagens de avião para Houston. Posteriormente, reclama com Ernesto por sua atitude leviana. Samuel diz a Pedro que seu acidente foi premeditado, mas nos vídeos não é possível reconhecer o agressor e o carro era roubado. Esther ouve Pedro dizendo ao irmão que não é profundamente apaixonado por Gina, mas que ela é sua realidade. Gina conta ao pai que Pedro quer viajar na lua de mel. Nelson pede a Gina para investigar o que está acontecendo com Rosa. Rosa procura Samuel em sua casa. Esther avisa que ele não está e aproveita para pedir que o deixe em paz, se sua intenção for brincar com os sentimentos dele. Helena comenta com Irene sobre o modo com que Ernesto queria contar a Nicolas sobre a adoção. Irene a critica por aceitar que ele a manipule como queira. Helena diz que não cairá no jogo de Ernesto e fará de tudo para salvar seu casamento. Irene se irrita ao ver que seu plano de aproximar Pedro e Helena não está dando certo. Gabriela é sincera com Samuel e diz que achou uma infantilidade ele ter beijado Cristina na boate. Samuel diz que foi ela quem o beijou e não suporta que Gabriela esteja chateada com ele, pois é sua melhor amiga. Gabriela garante que são amigos como antes. Pedro diz a Gina que eles viajarão para Acapulco na lua de mel. Horácio diz ao seu advogado que não está disposto a cair nas manobras de Andréia para evitar o divórcio. O advogado explica que Andréia não tem direito a mais que 50% dos bens adquiridos durante o matrimônio e o aconselha a deixar Andréia viajar. Gina convence Rosa a não pedir demissão da oficina e promete falar para seu pai subir seu salário assim que se casar. Rosa concorda e também decide a consertar as coisas com Samuel. Nicolas escreve um e-mail para Pedro e menciona que já estão com as passagens para Houston. Pedro leva Gina para conhecer a casa onde vão viver depois de casados.